Continuando, estava avisando é locução verbal de gerúndio, por quê? Porque quando termina em NDO, caracteriza o gerúndio. O que eu olho? Antes da locução verbal, tem alguém, que é pronome substantivo indefinido, e obriga a prova. Mas na locução verbal, ele permite os extremos, que são depois do principal e antes do auxiliar. Então, eu posso dizer, alguém estava avisando-te e alguém te estava avisando. Agora, havia avisado. Locução verbal de particípio, porque só tem o DO. Então, o que eu tenho que saber? Antes da locução verbal, tem o pronome substantivo indefinido que obriga a prova. Mas, quando há uma locução verbal, ele permite os extremos. Antes do principal e depois, antes do auxiliar e depois do principal. Mas, cuidado, que quando for depois do particípio, jamais é proibido. Então, alguém havia avisado-te, zero. Certo? Alguém te havia avisado. Cuidado, que a maioria das pessoas vão falar, alguém havia te avisado. E não pode. Por quê? Porque quando tem atração, eu só posso usar os extremos, nunca o meio. E agora, vai contar locução verbal de infinitivo. O que tem antes? O quando, que é conjunção subordinada e obriga a prova. Mas, por causa da locução verbal, permite os extremos. Então, encres e provas. Quando vai contar-nos e quando nos vai contar. Estava contando, locução verbal de gerúndio, por causa do NDO. O que tem antes? Uma conjunção subordinada. Então, ele já me disse, conjunção subordinada obriga a prova para um verbo. Mas como é locução verbal, permite os extremos, depois do principal e antes do auxiliar. Então, quando estava contando-nos e quando nos estava contando. Cuidado para não usarem o meio. Por quê? Porque com atração, apenas os extremos. Então, você vai relembrar quais são os casos que obrigam a próclise. Porque se tem atração antes da locução verbal, sempre vai poder usar antes do auxiliar e depois do principal com hífen. A única proibição, nunca depois do particípio.